Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Queridos, hoje, sexta-feira, estamos chegando a mais um final de semana. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, afastando-se um pouco do tema da semana, onde falamos sobre colocar a casa em ordem, nós hoje queremos falar sobre a paz para enfrentar os momentos decisivos da vida. Eu não sei se você hoje tem alguma decisão para tomar. Eu não sei se de repente você está atravessando um momento muito difícil na sua caminhada cristã. Afinal de contas, todos nós temos dificuldades, problemas, adversidades. E é em momentos assim que precisamos dessa paz, que não é uma paz humana. É uma paz que flui. É uma paz que nasce de Deus. Estamos hoje vivendo numa sociedade, num mundo atormentado por tantos flagelos. Hoje não é mais novidade você ligar sua televisão e se deparar com o terrorismo internacional. Há dias atrás, Londres foi atacada novamente pelos terroristas. Todos os dias a gente liga a televisão, vai na internet, tem sempre uma notícia de um atentado à bomba. A fome se espalhando no mundo, doenças incuráveis se alastrando, o vazio existencial empurrando milhares de pessoas para o suicídio. Já se fala hoje que a depressão e a ansiedade é o mal do século XXI. O uso de drogas letais, por mais firme que seja a repressão das autoridades, só está crescendo no mundo inteiro. Há dias atrás eu li uma matéria, você deve ter visto na televisão, a luta do prefeito de São Paulo, João Dória, para tentar resolver a questão da Cracolândia. É triste a gente ver pessoas parecendo zumbis andando de um lado para o outro, prisioneiras do vício, do tráfico. Há um gemido, queridos, represado nos corações das pessoas. Há uma dor que não cessa na alma humana. Há lágrimas que insistem em cair dos olhos das pessoas. Há momentos em que a doença está surrando o nosso corpo. Há momentos que a morte aparece e dá suas caras aí na sala do hospital, no quarto onde você está. O desemprego que só cresce a cada dia. E é nessas horas decisivas que muitos entram em pânico, em desespero. Só que há outros, porém, que desfrutam de uma paz que, como diz a palavra, uma paz que excede todo entendimento. E aí, diante de tudo isso, uma pergunta surge lá no horizonte. Esse horizonte que muitas vezes para você é cinzento, é escuro. Será que é possível usufruir, é possível experimentar uma verdadeira paz? Porque há muita gente me ouvindo agora dizendo: irmão Ibe, como é que eu posso ter paz desempregado? Como é que uma pessoa pode ter paz dentro de um quarto de hospital? Como é que alguém pode ter paz passando por essa situação que eu estou passando? Será que tem alguém assim? Será que é possível experimentar a verdadeira paz? Eu quero dizer para você que sim. E eu poderia citar, sabe quem, como exemplo claro disso que eu estou falando? O apóstolo Paulo. O maior plantador de igrejas do cristianismo. O maior bandeirante do evangelho. E Paulo compartilha esses sentimentos tanto diante da enfermidade. O texto que nós lemos aqui é Deus falando para ele diante de um momento difícil. Paulo era atormentado por um espinho na carne que até hoje a teologia não consegue decifrar que espinho era esse, mas que a gente sabe que Paulo sofria. E o texto que nós lemos aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9,
É Paulo descrevendo o que Deus tinha lhe dito. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo compartilha seus sentimentos em momentos assim, em momentos em que ele estava sofrendo com a enfermidade, e também em seus momentos que antecediam a sua morte. Paulo tinha paz para enfrentar a enfermidade. Quando ele disse: então ele me falou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava com seu corpo como eu e você muitas vezes estamos, enfraquecidos. E a enfermidade que enfraquece o corpo, muitas vezes ela quer dobrar o nosso espírito. Ela provoca sofrimento físico e muitas vezes golpeia o meu e o seu orgulho. O apóstolo Paulo, ele ficou doente quando fazia sua primeira viagem missionária. E Paulo chama essa doença de espinho na carne. A gente, quando começa a ler o relato de Paulo, a gente percebe que essa enfermidade lhe trouxe muito sofrimento. Só que Deus usa essa mesma enfermidade de Paulo para torná-lo uma pessoa humilde. Satanás usou a enfermidade para esbofetear Paulo. E o texto diz que Paulo pede, intercede, clama a Deus por 3 vezes para remover esse espinho da sua carne. Mas Deus, em vez de curar essa enfermidade, deu-lhe graça para suportá-la, dizendo para Paulo que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. A enfermidade de Paulo, queridos, tornou-o completamente dependente do Senhor. E Paulo deixa claro, dizendo que era necessária aquela enfermidade para que ele não se ensoberbecesse diante da grandeza das revelações. E o que eu acho bonito, fabuloso em Paulo é isso. Ele reconhece que aquela enfermidade lhe incomoda, mas ao mesmo tempo ele diz: é necessária para que eu não me orgulhasse. Muitas vezes a gente não entende. Por que eu estou passando por isso, Senhor? E Satanás chega aqui no pé do ouvido e diz: olha, tá vendo? É porque ele se esqueceu de você. É porque você não serve para nada. Tá aí o crente sofrendo, passando por isso. Só que Paulo reconhece a dor daquela enfermidade. Paulo reconhece o sofrimento, mas ao mesmo tempo, pelos olhos espirituais, Paulo percebe que aquilo era necessário para que ele não se orgulhasse. Muitas vezes nós temos o hábito, o costume de só olhar um lado da situação, quando na verdade o disco tem 2 lados, a moeda tem 2 faces. Estou passando por isso, meu Deus, como está sendo difícil, como eu estou sofrendo, sim, mas olhe para o outro lado. Veja que algo em você precisa ser mudado e Deus se utiliza dessas ferramentas, chamada tribulação, adversidade, angústia, para colocar a casa em ordem, para nos colocar em cima dos trilhos. Não existe outro caminho. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, já dizia isso, que não existe evangelho sem sofrimento. Existe uma baboseira sendo pregada por aí, um pseudo-evangelho, um falsificado evangelho chamado teologia da prosperidade, de que você não sofre, de que crente sempre tem que andar por cima da carne seca. Quem te disse isso? Quando você se debruça sobre a história de Israel passando pelo deserto, a caminho de Canaã, sabe o que é que diz a história, a arqueologia? Que existia um caminho muito mais curto para o povo chegar. Será que Deus não sabia disso? A história e a arqueologia comprova que existia um caminho muito mais curto para o povo chegar até Canaã, mas Deus escolheu o caminho mais distante para provar o povo. Eu estou passando por tribulação, você está passando? Eu estou passando por adversidade. Sabe o que é que o Espírito Santo tem gritado aqui no meu ouvido? Ele não tem falado baixinho não, ele está gritando todo dia dizendo: está aprendendo, Ibe? Está aprendendo com o que você está passando? E eu também estou gritando para ele dizendo: sim, Senhor, estou aprendendo. Estou aprendendo, porque a gente tem que aprender. Enquanto Satanás está usando a enfermidade, que Paulo chama de espinho na carne, para esbofeteá-lo, Paulo está dizendo:
Deus está arrancando de mim qualquer orgulho, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo se torna um homem completamente dependente do Senhor. Paulo sabia que estava tendo grandes revelações. Ou você pensa que Paulo escreveu essas cartas aqui, fruto da imaginação, da mente brilhante de um homem que veio do berço da matemática, da filosofia, da cultura, da música, dos esportes, como Paulo veio lá da Cilícia, lá da região de Tasso? Ou você acha que todos esses tratados que Paulo escreveu, como o maior tratado teológico, que é a carta de Paulo aos Romanos, fruto de uma mente fantástica? Não! Tudo isso era fruto das revelações. E Deus vai e diz: sabe de uma coisa? Eu vou permitir que o diabo esbofeteie Paulo, para que ele não se orgulhe, para que ele não pense que ele é aquilo que um dia Barack Obama disse para Lula: você é o cara. E muitas vezes a gente pensa que no âmbito espiritual, eu e você somos o cara, quando a gente não é, na verdade, absolutamente nada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O mesmo Deus que permite a enfermidade é aquele que pega essa enfermidade e a instrumentaliza para o meu bem e para o seu. O mesmo Deus que coloca seu tesouro em um vaso de barro é também aquele que traz glória para o seu santo nome através do nosso sofrimento. Então Paulo soube enfrentar o sofrimento desfrutando dessa paz. Paulo também, quando você abre a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê Paulo no corredor da morte, esperando tão somente a determinação do louco, do devasso imperador Nero. Paulo sabia que estava chegando a hora da sua morte. Nero tinha colocado fogo em 10 bairros de Roma, entre os 14 que existiam, e Nero coloca a culpa nos cristãos, nos judeus, e de repente uma carnificina começa a acontecer no Império Romano. Paulo está no corredor da morte, esperando a sua hora chegar. Mas como é que Paulo se comporta diante dos momentos finais da sua morte? Paulo diz, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está diante da morte. A qualquer momento o algoz vai abrir a cela e vai levar Paulo para ser martirizado. Mas Paulo está tranquilo. Que paz é essa? Que paz é essa? É uma paz que a raça humana não conhece. Não é paz de final de ano vestir uma roupa branca e ir para a beira da praia dar 7 pulinhos. Não é uma paz que ninguém se consegue colocando na varanda do apartamento um pano branco. Não é paz que é cantada em prosa e verso na rima de uma canção. Não. Não é paz que a mente humana consiga descrever. Voltaire, um filósofo ateu que escarneceu do cristianismo, a história diz que Voltaire morreu em desespero, em agonia. Esse homem passou a vida inteira escarnecendo do cristianismo. O apóstolo Paulo, que passou a vida inteira proclamando a fé cristã em diversas partes do Império Romano, demonstra serenidade, tranquilidade diante da morte. Paulo estava dentro de uma masmorra úmida, fria. A história diz que daquela masmorra de Nero, um prisioneiro só saía para morrer decapitado ou então coberto de lepra. Paulo está ali com frio, é tanto que ele pede a Timóteo que traga a sua capa. Paulo está ali, quem sabe jogado, abandonado, quem sabe lidando com ratos dentro da cela. Um ambiente inóspito, sujo, frio. Uma masmorra que dali todo mundo na história sabia. Ou saía leproso ou saía direto para a morte. Mas Paulo está
tranquilo, uma paz invade o coração do apóstolo. Ele diz: estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo entende que não é Roma, não é o Império Romano, não é Nero que vai matá-lo, mas é ele que vai se entregar. Não vai se entregar a César, porque Paulo é prisioneiro de Cristo. É por isso que nessa manhã tenha paz, não a paz que o mundo dá, mas tenha paz para enfrentar os momentos difíceis. Paulo não está com medo da morte, Paulo não está com medo da enfermidade. É interessante que para muita gente, só a palavra morte já dá medo, só em pensar. Paulo chama essa mesma palavra de partida. Enquanto para muita gente morte é o fim, Paulo está dizendo: já estou pronto para voltar para casa. É interessante que quando a gente vai estudar o original da palavra que Paulo usa no grego, partida, partida significa tirar o fardo das costas de alguém. Olha que coisa curiosa. Quando você vai estudar a origem da palavra no grego que Paulo usa como partida, significa tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para um crente é tirar o fardo das costas, é descansar de suas fadigas. É interessante que partida também tem um outro significado. Sabe o que é que significa também partida? Desatar um bote do tronco e atravessar o rio. Partida também que Paulo usa aqui, escrevendo a Timóteo, também tem esse significado. Desatar um bote e atravessar o rio. Eu quero dizer para você que enfermidade, morte para um crente é fazer a sua última viagem rumo à sua pátria. Eu sou um cidadão brasileiro, mas a minha pátria, acredito que a sua ainda não é o Brasil. Nascemos no Brasil, mas a nossa pátria é celestial. E em terceiro lugar, sabe o que é que significa essa expressão também que Paulo diz, partida? Partida significa afrouxar as estacas de uma barraca. Olha que curioso. Partida significa levantar acampamento, ir para sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é voltar para a casa do Pai. É por isso que Paulo, em vez de dizer eu estou morrendo, Paulo diz eu estou de partida. Paulo está dizendo eu estou tirando o fardo das costas, eu estou desatando o bote do tronco para atravessar o rio. Paulo está dizendo eu estou afrouxando as estacas da minha barraca, porque eu estou levantando acampamento e voltando para a casa do Pai. E Paulo diz tudo isso gozando de uma paz que Voltaire não conseguiu. Por mais filosofia que ele estudou, por mais referência que Voltaire seja no campo da filosofia, esse homem morreu de uma forma completamente diferente da de Paulo. Paulo encarou tudo isso com paz, com tranquilidade. Voltaire morreu agonizando, desesperado. Voltaire pensava que sabia o significado de paz através da filosofia. Mas na hora da morte descobriu que ele estava completamente equivocado. Já Paulo, ele falou da paz e vivenciou ela nos momentos mais difíceis da sua vida. A palavra do Senhor para você nesta manhã é tenha paz, tranquilidade. Vai tomar uma decisão hoje, fica tranquilo.
Fica tranquilo. O Senhor está dizendo para você nesta manhã: tenha paz. Não adianta ficar aí angustiado, triste, desapontado, aflito, pensando que não vai dar certo. O Senhor está no controle de tudo e dizendo para mim e para você nesta manhã: descansa, descansa. Amém?